E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos Gomes. Eu sou a Larissa Tancredi. Hoje a gente vai falar de filme, e filme bom, viu galera? Então galera, tem alguns probleminhas na minha vida, né? Quando eu era mais moleque, eu deixei de ver alguns filmes, assim, que são obrigatórios, digamos assim, né? Pro cara que gosta de cinema, né? Eu deixei de ver alguns filmes, assim, que são importantes para quem gosta de cinema, né? Sim. Então, tem muitos clássicos, né, do cinema que o Marcos deixou de ver porque ele gostava de ver filme de lutinha só. O filme de lutinha é bom. Mas Não, teve não filme que de não lutinha que eu seja. não vi e que eu vi agora, né? Que é o primeiro Missão Impossível, né? Sim. E você não gostou, mas a culpa é sua. Porque Não, você viu no momento errado. É porque assim, eu quando eu era moleque, eu não via os filmes que passavam na... Deixa eu explicar melhor. Quando o filme passava na sessão da tarde ou na tela quente, eu já achava que ele já não era mais digno de locar. Eu já não alugava mais, sabe? Ah, só porque já tava lá Só disponível. porque já tava todo, né? Já tava lá disponível na televisão. Pra mim, isso aí já tirava a obrigatoriedade de alugar um filme, né? E no caso do Missão Impossível, quando eu vi o 2. E o 1 já tinha passado na televisão. Ah, entendi. Aí eu não vi o 1. Mas vendo o 1 essa semana, eu percebi que eu não perdi muita coisa. Não, você perdeu sim. Porque ver o filme na época fez diferença. Fez, Ele é um filme bom, um filme que marcou o cinema, mas ele não é um filme que é... Como é que eu falo? Clássico. Ele não é um clássico. Porque os clássicos do cinema são filmes que a gente fala que são atemporais. São filmes que, independente da época que você vê, ele vai te marcar da mesma forma, né? E um dos filmes que eu fiz o Marcos assistir essa semana é um ótimo exemplo de um filme clássico do cinema. Como é que é a outra história americana, né? Isso, a outra história americana, ou em inglês é... American History X. Isso. É um filme muito... É um filme antigo, porém a história dele continua sendo muito atual, infelizmente, né? E é um filme que você assiste, assim, realmente sem pensar na época que ele foi gravado, né? É interessante porque esse filme, ele parece que tá conversando com a nossa época, assim. Se você assistir, ele é atemporal. Você tá vendo os processos que estão acontecendo com a galera aqui no Brasil. Então, eu acho que não tem problema, né, dar spoiler desse filme aqui, que é um filme de 98, acho que não existe mais spoiler, né? Eu acho que tem algumas partes do filme, algumas cenas que são muito importantes, né, pra gente discutir um pouco. Aqui conta a história, principalmente, de dois irmãos, né? Isso. É o Derek, que ele é vivido pelo Edward Norton, e o mais novo, o irmão mais novo é o chamado Danny. Isso. E o irmão mais novo é chamado Danny, ele é vivido pelo Edward Furlong. Pra quem não lembra dele, é aquele moleque do Terminator 2, né? Que era o Connor, seria o Connor do futuro, né? E aí... Só pra deixar um parênteses aqui, que o Edward Norton tá muito bom nesse filme. Eu nossa. quase acreditei que ele realmente é um assim, ele é o ator do método, né? né? Dizem que o ator do método é aquele ator que entra no personagem, fica o dia todo no personagem. Não deve ter sido muito fácil gravar com ele então, né? Porque... Eu acho que com ele não é fácil gravar, porque muita gente de Hollywood fala que ele é um cara muito chato de gravar. Bom, se ele é chato ou não sei, mas o resultado eu achei excelente. Né? Conta um pouquinho aí do que se trata aí. Então, é a história desses irmãos, né? E quando eles eram mais jovens, o pai deles é assassinado numa situação onde ele estava num bairro de pessoas negras, né? Imigrantes também. E de imigrantes, né? Era um bairro de periferia e tudo mais, considerado um bairro perigoso, né? Ele era um bombeiro. E nessa, obviamente, os filhos ficaram muito revoltados. E aí a gente tem um outro personagem, o Cameron, que ele é E ele é o filósofo do negócio, porque ele é que traz a filosofia do... Na verdade, não é nem do... Isso. E aí é um cara que adorava muito o Terceiro Reich,
Mas ele, como todo incentivador, era um covarde, né? Porque ele recrutava jovens, soldados, né, no caso, e ele também recrutava jovens que tinham potencial de ser lideranças. Isso, que mas é o lideranças caso... abaixo dele, né? Sim, claro. E é o caso do personagem do Derek. Do Derek, né? Ele que se torna uma grande liderança ali na região dele. E esse Cameron usa muito dessa liderança para ele conquistar, né? Esses novos membros. E aí uma coisa que eu achei muito bom nesse filme é que ele deixa muito claro quem eles querem captar, né? Então eles deixam muito claro que são jovens em situações ruins de vida, e eles até falam em pessoas que têm a cabeça fraca, né? Então que jovens seriam mais fáceis de serem manipulados para entrar dentro desse grupo deles, né? Então, o personagem do Edward Norton, ele era um líder. Ele era o líder do grupo, né? Ele entrou e aí ele começou a recrutar a galera. Ele começou a fazer sucesso lá no meio do grupo, né? E aí ele começou a ser alguém muito importante. E como o pai dos dois morreu com eles muito jovem, o irmão deles viu no Derek a figura paterna, né? Isso. Então ele se espelha muito no Derek, né? Então para ele, o Derek é um exemplo. Inclusive na cena em que o Derek é preso, sim, o motivo pelo qual ele é preso foi porque ele matou dois. Foram fugiu. Dois, né? Isso, foge. Dois homens pretos, né? Que estavam tentando assaltar, né? A casa dele, roubar o carro. Só que é uma Nesse cena... momento, quem tá assistindo, o Danny tá assistindo o Derek matar eles dois naquela situação de pavor, assim, que ele nunca viu uma coisa violenta dessa, assim, ao vivo, né? Isso. E aquilo ali eu acho que impactou esse menino de uma forma tão forte, assim, que ali eu acho que foi um ritual de passagem pra ele, né? Sim. Eu já vi esse filme mais de uma vez, né? A primeira vez que eu assisti ele, eu tava na 8ª série. Isso é um absurdo. Não foi. Hoje em dia seria, mas na minha época eu realmente não achei um absurdo. Nem minha mãe achou um absurdo. Enfim, é um filme violento, mas assim, eu não acho que é um filme que traz... coisas que um adolescente não possa ver. Ainda mais hoje em dia na internet, que vocês podem ver tudo, né? Mas enfim, eu assisti esse filme na 8ª série, meu professor de história passou esse filme. E depois que a gente assistiu ele, né, ficamos extremamente chocados com a cena, né, do assassinato e onde ele é preso. Muito violenta. É uma cena muito... É gráfica, não mostra, né? Na real, a última vez mostra. que eu vi, eu nem olhei, porque eu já vi essa cena uma vez e tá suficiente. Não mostra o... Assim, o final da cena. Ele mostra o que ele ia fazer. Ele te mostra graficamente o que vai acontecer, mas ele não te mostra o que acontece. Seria né? violento demais mostrar o que acontece, né? Mas foi uma cena que denotou, assim, tu vê o ódio, né? O ódio, o desprezo dele pelos povos que não são americanos brancos, né? E aí eu achei muito impactante essa cena. E sabe uma coisa assim que eu percebi, que eu assisti essa vez, já tinha assistido uma outra vez e assisti agora com você, né? E uma coisa que a gente conversou um pouco depois foi o fato de, assim, o Derek tinha um professor negro e ele achava esse professor fantástico. Isso. Né? E esse foi o mesmo professor do irmão dele, que eles estudavam na mesma comunidade, então na mesma escola, só que agora esse cara, ele era diretor. Da escola, né? E aí a gente vê que, assim, quando você vai entendendo toda a história da família, a história dele, como eles chegaram nesse ponto, né? Você percebe que essa história do professor doutrinador é muito mais raro do que você possa imaginar. É algo que a gente até já havia discutido no podcast que a gente fala sobre, se eu não me engano, violência nas escolas, né? Falando com o Rafael até. Aí eu vou deixar o card aqui desse episódio, porque tá muito interessante. E aí, assim, a gente vê... E a gente fala no episódio muitas das coisas que acontecem nesse filme que tá acontecendo hoje no Brasil. Vale a pena você ouvir. Isso. E assim, nesse filme, é uma coisa que, obviamente, que eu tenho uma visão diferente agora, né? Mas, como professora, claro. Mas assim, o que a gente percebe é que é muito, muito difícil você pegar um aluno e falar pra ele que o pai ou a mãe dele estão errados.
É muito difícil isso acontecer, né? Então, assim, a gente vê que ele tem esse professor, que é uma pessoa que ele começa a falar pro pai dele com orgulho do quanto ele tá gostando daquelas aulas, né? Naquele jantar, e ele fala de uns livros que ele tá lendo, ele fala, nossa, eu nunca vi um professor como ele é diferente, ele parece ser um cara muito, muito inteligente. Eloquente, né? Isso. E aí o pai dele começa a plantar a sementinha do tipo, será que é isso mesmo? Né? E aí, com o passar da história, você vai percebendo que o problema é o quê? É porque o professor é um homem negro, né? E aí... E os livros que ele passava também eram livros que mostravam o quão o americano, o negro, né, americano, Isso. ele sofria naquela sociedade, né? E aí ele traz algumas questões que ele não consegue rebater do pai, porque o pai dele é a figura de autoridade que ele tem na vida, né? Tipo, como é que eu vou rebater meu pai também? Nos anos 90, o que tinha muito em voga nos Estados Unidos eram as ações afirmativas, que o governo ele estava colocando algumas regras para, digamos assim, equilibrar o jogo entre os negros e os brancos, né? Algumas cotas. Tanto é que o pai dele, nessa hora da mesa, ele fala que tem 2 bombeiros negros... Que não são os melhores. Que não foram melhores do que outros 2 brancos, porque tem esse negócio de cota afirmativa, né? Então conversa muito com hoje, falando de cota para os negros, né, nas universidades, né? Isso. E a gente já viu, né, algumas pessoas falando isso, dando até entrevistas públicas falando sobre achar que pessoas que entram numa universidade com cotas são pessoas inferiores, né? Como, enfim. Mas o que é interessante nesse filme é que o personagem Derek, estando na prisão, ele começa a se desradicalizar. Eu acho que isso é que é o interessante. Porque numa situação, eu acho que mais corriqueira, parece que as pessoas quando são presas, elas se radicalizam mais ainda, né? Isso. Mas é porque eu acho que ele foi um tipo de radical que queria seguir muito à risca todos os preceitos do grupo que ele estava. E quando ele chegou ali dentro da prisão, ele viu que ali nada importava, era só se manter vivo. É você ter um grupo e se manter vivo, né? Então, assim, ele começa a ver a galera dele lá, os nazis da prisão, ele começa a ver que eles têm negócios com mexicanos, com negros. Então, assim, isso é completamente é totalmente errado. Você não pode fazer isso. É a gente e pronto, né? E como nos Estados Unidos existe essa coisa, né, dos mexicanos, dos latinos, eles são um grupo separado dos negros, são um grupo separado dos brancos. Isso, nesse filme mostra isso bem direitinho, assim, né? Como era, né? Não sei agora, mas como era muito separado tudo isso, né? E é interessante porque tem um momento em que eles estão jogando basquete com os negros. O Derek e o Danny, nos flashbacks. E mostra que, mesmo pensando daquela forma, eles ainda jogavam com os caras e tal, se divertiam. Chegou num tal momento que essa radicalização foi tão grande que eles se sentiam... como se eles estivessem perdendo o espaço deles. Isso, porque os negros estavam jogando na quadra que teoricamente seria deles, da gente que fez o estado, a cidade. São os americanos de verdade, os americanos que trabalharam para construir o país. Então, assim, quem é o americano que trabalhou para construir o país? São os americanos brancos, né? E aí eles falam, tem uma hora que ele fala um pouco sobre a diferença do imigrante branco, né, que veio da Europa, e o imigrante latino ou negro que vieram de outras regiões do planeta, né? Então ele fala um pouco que o problema não é você ser imigrante. O problema é que o imigrante branco quer vir para prosperar. O imigrante de outra etnia quer vir para bagunçar. Para sugar, para depender. Eles querem ganhar auxílio. E a gente vê assim, né, que é um debate que continua igualzinho, né? Dá até uma tristeza você ver que é um debate que não avançou tanto, né? Infelizmente. E é o que eu sempre falo, né? Parece que o Brasil ele tá em descompasso com os Estados Unidos 20 anos, né? Então a gente está copiando pautas de 20 anos atrás de
da esquerda, da direita, da extrema direita. E a gente só fica vendo essas coisas se repetindo no Brasil. Então é urgente que a gente comece a pensar num Brasil pelo próprio Brasil, né? Não ficar se espelhando, porque os Estados Unidos é uma sociedade desenvolvida. A gente sabe que não é. Lá nos Estados Unidos tem muita gente burra, né? Tem uma galera ignorante, assim. Absurdos, né? Mas assim, uma coisa também que é legal é a gente perceber que o filme se passa em um dia, né? Isso. O filme todo conta o primeiro 24 dia. horas, né? Isso, é o dia que ele saiu da prisão, né? Que o Derek sai da prisão, né? E aí mostra lá como é que é esse dia. E ele contando pro irmão dele tudo o que aconteceu, né? Que é uma cena assim que eu achei muito assim, de engasgar. Quando ele conta pro irmão. Porque o irmão mais novo, como eu só queria relembrar que o Danny, que é o irmão mais novo, eu acho que ele é o personagem principal do filme. Ah, sim, porque assim, na verdade era ele tentando sobreviver sem o irmão, e pensando assim, em quem era o irmão dele na época, o que ele iria fazer pro irmão dele sentir orgulho dele, porque ele não queria que ninguém visitasse ele na cadeia, o Derek, né? Então acho que até a mãe dele vai uma vez, eles até brigam e tudo mais. Então realmente é a vida dele que tá em jogo ali também, né? E aí a gente já começa com ele na direção, porque ele escreveu uma peça baseada naquele livro daquele senhor lá da Segunda Guerra Mundial, aquele livro que eu não gosto nem de falar o nome, mas não foi ideia dele, foi ideia do Cameron. Depois a gente vê que é o Cameron que botou essa ideia na Por quê? Porque ele estava produzindo no Danny o próximo grande líder desse movimento. E ele e assim, a forma como o Derek foi preso fez com que ele fosse um líder maior ainda. Quando ele saiu da prisão e ele vai nessa festa, que fazia uma festa pra ele, né? Pra porque ele era muito importante pro movimento. E assim, né? A gente percebe que as atitudes que ele tomou, né, pra ele ser preso, como ele assassinou esses dois caras, isso tornou ele mais importante ainda. Ele tornou uma pessoa a ser mais admirada ainda, né? Admirada por esse grupo, né? Isso. E assim, é muito triste também a gente ver ele contando, né, do que aconteceu na prisão com ele, que é muito pesado. E o que aconteceu lá, por mais que foi uma violência contra ele, né, o ato em si é um ato que é repugnante pro grupo que ele faz parte, né? E foi assim que ele foi, assim, destruído, né? A alma dele foi destruída ali, apesar de que, no final das contas, isso tornou um renascimento pra ele. Agora, não que uma coisa justifique a outra, claro. Ele, dentro da prisão, ele tinha um amigo que era um presidiário negro, né? Eu acho interessante essa cena porque ele pergunta, depois de muito tempo... eles estão trabalhando juntos na lavanderia. Há muito tempo, e o presidiário negro, ele sempre tentava puxar assunto com ele. Isso. Mas ele sabia que ele não queria falar com ele porque ele era... Porque tem esse negócio lá na prisão, né? Tatuada no peito. Ele fazia parte do grupo, ele andava com essas pessoas, mas mesmo assim o personagem presidiário, o negro, ele sabia que ele tinha alguma humanidade, né? E aí eu acho que essa é uma das críticas desse... É o Guy Torry que faz o personagem chamado Lemont. O Lemont, né? O Lemont é o amigo dele. E aí o Derek pergunta pro Lemont, por que você foi preso, né? E ele ficava com vergonha de falar. Ele falava, porque era como se fosse um crime ridículo. Assim, tipo, você vai rir da minha cara porque foi uma coisa muito tosca. Que ele tava com ele roubou uma televisão? Isso, ele conta um pouco da história lá com ele, a esposa, não sei o que acontece, que ele decide entrar numa loja e roubar uma TV. Só que ele foi muito burro porque a loja ficava do lado de uma loja de donuts. E que policial come nos Estados Unidos, pelo menos é o que falam os filmes, né? Eles estão sempre em lojas de donuts. E aí, quando ele foi sair da loja, ele foi preso. E na hora que mandaram ele parar, ele deixou a televisão cair. Só que caiu no pé do policial, quebrou. Aí ele foi julgado como ele fez agressão ao policial. Isso. Então isso agravou a pena dele e ele cumpriu 6 anos, né? Eu acho que E aí... Até na hora que ele conta isso, o Derek ri, né? E fala, mentira.
Você jogou ele. Não é possível que você foi preso por tanto tempo por conta disso. Por causa de uma besteira. E o Derek, ele foi preso... Aí que cai, assim, a ficha de que... Porque ali o Derek percebeu que ele foi preso porque ele matou 2 caras. E ele tava cumprindo uma pena menor. Isso. E aí, eu acho que ali caiu a ficha nele que ele tem um valor diferente do cara naquela sociedade. Sim. Você percebe pela cara dele, porque primeiro ele ri, achando que, tipo assim, você tá me enganando, que é uma zoação, tá mentindo, né? Fala a verdade. E aí, quando é tipo aquele argumento das pessoas, não existe racismo não, isso aí é besteira. Eu tenho até minha empregada é negra, é preta e tal. Tem amigos que são. Mas muito... é quando vem com aquele papo de mimimi, né? É porque na época eu não usava o termo mimimi, mas a risada dele, falar tipo assim, me conta a verdade. É como se fosse isso. Não, para de mimimi, fala qual que é a verdade, não tem nada a ver. Não é possível que você foi preso, vai passar tanto tempo na cadeia porque roubou uma TV, né? Mas é isso, né? Esse filme, ele gera tantos e tantos debates, né? A gente nem falou sobre o professor, né? Nesse filme. O professor ele é o do estereótipo do... É porque em Hollywood tem um estereótipo do negro sábio, sabe? Sim, tem. E aí esse filme, por mais que eu tenha gostado dele e tal, ele tem uns problemas, assim. Não, com certeza. Mas assim, o que eu tô falando assim, que a gente nem falou do professor, é porque ele tem um papel importante nessa história, né? Porque no final das contas, quando o Derek se entende, né, que ele realmente tá errado... O professor é uma dessas pessoas que ele pede ajuda, ele pede ajuda, né? É verdade. Só que o que eu achei, assim, até bom, que mostra um pouco um professor, claro, o negro sábio, o professor que tá ali pra, tipo, salvar todo mundo. Ele não é bem assim, a gente sabe, né? Mas ele não mostrou ele como papel central na mudança. Sim. Porque não é só falando que você muda alguém, são as vivências. Ele entrou nesse grupo por conta das vivências que ele teve e como tudo aconteceu na vida dele. E ele saiu desse grupo pelo mesmo motivo. Por mais que tivesse esse professor super empenhado em tirar ele e o irmão dele dessa... Não foi ele que conseguiu isso. Foram as circunstâncias da vida que fizeram, né? Por tudo que ele passou, ele decidiu sair desse grupo. E eu lembro de uma pergunta que o professor, né? Uma professora que passou fez quando a gente terminou de assistir o filme. A gente discutiu um pouco algumas coisas. E aí eu lembro que ele pergunta, porque no final do filme tem aquela cena deles tirando as coisas do quarto. Né? E aí ele perguntava pra gente se a gente achava... Os símbolos daquele grupo maldito. Né? E aí ele perguntava pra gente, eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas ele perguntou pra gente se a gente acreditava que eles tinham realmente se arrependido. E eu fiquei meio assim, porque assim, o Derek, eu consegui perceber esse arrependimento mesmo. Mas no irmão dele, na época que eu vi, eu falei, acho que ele tava só querendo, tipo assim, seguir o irmão, né? Se o irmão vai sair, vai seguir também. Mas depois, né, eu assistindo o filme outras vezes, né, com a cabecinha um pouquinho melhor, mais madura, eu percebi que não, que ele realmente viu o sofrimento que foi o irmão dele. Porque ele não estava naquele grupo porque ele realmente se encaixava ali. Não, ele queria fazer parte. Ele queria fazer parte do grupo para fazer, não só de alguma coisa, mas algo que desse orgulho pro irmão, né? E aí... E no final das contas, ele nem odiava aquelas pessoas. Não. O menino, ele fazia mais só pelo que tu falou, só pra que o irmão dele tivesse orgulho dele, como se o Derek fosse o pai dele, entendeu? Isso, era uma coisa mais de orgulho, do irmão ter esse orgulho mesmo, né? Tanto é que depois, assim, 24 horas depois do ocorrido, o próprio Danny agora já não olha para as pessoas mais com aquele ódio... aquele ódio falso, né, que ele tinha. Sim, que tinha que mostrar esse ódio todo, né? Mas que pena que, assim, o que eu vejo de ponto negativo, que os dois mudaram de opinião, não por observar a realidade de forma, digamos assim, científica, digamos assim, filosófica. O Derek teve que passar por toda aquela merda na cadeia. Mas aí a gente pensa também que quando você tá num grupo desses, você não vê nada que tem fora. A gente vê isso hoje em dia, nesses grupos de WhatsApp, grupo do Telegram. Né?
Ó, não escuta o que vem da TV, não escuta, você Não só vê a pode, Globo, você não só veja não isso, sei o você quê. só pode receber e ler notícias que a gente manda aqui. Na época não tinha o WhatsApp, não tinha o Telegram, mas ele só podia conversar com aquelas pessoas. A única pessoa que podia te dar uma informação que você ia considerar verídica era o tal do Cameron, que era o líder, né? Então, se você for parar pra pensar nessa ótica, como que ele ia enxergar outra coisa? É verdade. Depois que você entra nesse grupo, é como eles te cegam. É como se fosse uma seita, né? É. Porque até a namorada dele, inclusive, a gente não vai falar muito dela não, mas muito escrota, Sim. ela também é uma boa atriz que me fez odiar a cara dela. Mas é isso que é interessante. Até a namorada dele também tinha que fazer parte do grupo. Sim, todo mundo era parte do grupo. Todo mundo era parte do grupo. Não tinha ninguém. Eles não... Acho que as únicas pessoas que ele convivia que não faziam parte do grupo era a mãe e a irmã. De resto, não tinha Inclusive, a irmã deles, que a gente nem falou aqui, ela era uma daquelas que dava muita importância para os estudos. Sim. E ela tentava argumentar com ele. Não, cara, você tá pensando de uma forma equivocada aí. E deu briga, e deu um monte de coisa. Violência doméstica. Aí é assim, né? Tipo, é um filme que realmente você para pra pensar. Tem tantas coisas, né, que acontecem ali. Tem a morte do pai. São tantos nuances, né, que você pode discutir sobre, né? Dão tantas discussões aí interessantes aí para um professor de história. Mas é isso. Não, mas é interessante porque eu lembro que na 8ª série, seu professor passou esse filme para você. O meu professor Clóvis, professor de história, eu lembro dele. Negão também, gente boa. É um dos caras que eu lembro até hoje com muito carinho, assim, um professor muito bom. Ele passava aquelas imagens da Segunda Guerra mostrando os campos de concentração, como era aquela indústria da morte e tal, os corpos. E aquilo ali mexeu tanto comigo na época, assim, com minha turma, mas foi importante pra gente. Pois assim. eu sinto um pouco de falta disso, sabe? Porque hoje tá... A gente não pode mais fazer isso. Porque é family friendly agora, tudo tem que ser assim, né? E nisso eu concordo com alguns filósofos um pouco mais à direita. Eu acho que isso é nocivo a longo prazo. Eu também acho. Eu vi em um vídeo, eu acho que foi a Bibi Bailas, lá do Física e Afins, comentando que, assim, hoje em dia, um menino que tá lendo, sei lá, um menino de 13 anos, tá lendo um livro, o livro que ele lê hoje é o mesmo livro, o mesmo nível do livro que o menino de 10 anos estava lendo há uns anos atrás. Sim. Então, assim, a gente tá tendo uma perda ali, né? Perda cognitiva na geração, Isso. né? A primeira geração, né, que o QI é inferior. A primeira geração que temos hoje, é a primeira que tem um QI inferior à geração anterior. Que a gente sempre vai aumentando, né? E são pontos, né, que a gente tem que discutir em outros vídeos. Mas, uma pergunta que eu quero fazer pra você. Se arrependeu de não ter visto antes esse filme? Eu acho que tudo tem um tempo na vida. Eu acho que se eu tivesse visto ele no começo, na minha idade ali, eu acho que teria me ajudado sim, mas eu não teria entendido o filme como eu entendo hoje, né? Não, com certeza. Mas realmente, assim, é um filme que provavelmente poderia ter mudado alguma forma de pensar minha antes, né? Assim, é um filme muito impactante. Eu acho que é importante de ver. Pra passar esse tipo de filme para pessoas mais novas, né, para meninos mais novos, eu acho muito importante não ser só passar o filme e pronto, né? Você ter alguma conversa sobre o filme. Nada muito específico, mas deixar... Vai você e seu filho lá, você senta do lado dele e assiste juntos. Acho que, dependendo da idade, ele não vai conseguir ter todos os nuances, porque eu não tive, né? Isso é normal. Mas eu aprendi muito vendo esse filme na idade que eu vi. E eu acho que... Eu fico feliz que o professor tenha tido essa ideia. E na classificação indicativa do filme é 14 anos. Eu acho que é uma idade boa para assistir, né? Sim. 8ª série, hoje é o 9º ano. Que é entre 13 e 14. 13 e 14 anos, né? Por aí, né? A avaliação dele no IMDb é 8,5. Que não quer dizer muita coisa, mas... podia ser maior essa avaliação. Não, porque assim, filme, tu vai ver lá no IMDb, passou de 7, é filmão. Sim. Assim, mas mesmo assim a gente fica duvidando, porque tem alguns filmes que tem uma avaliação muito boa e tem filmes que tem uma avaliação muito ruim e são bons, né?
Mas assim, só pra a título de curiosidade, né? Então, outros capítulos a gente vai falar de outros filmes. Se você tiver algumas dicas aí de filmes que a gente possa estar comentando aqui, deixa aqui nos comentários também. Não esquece de curtir, de seguir a gente, ir lá no nosso Instagram, Conselho de Classe, né? Podcast. Ouvir nossos podcasts, né? Os podcasts que estão em todas as plataformas de áudio. Então é isso aí, galera. Vejam filmes, não sejam idiotas que nem eu fui. Beleza? É nóis. Tchau, tchau.